né? Muito, um tema que, querendo ou não, incentivou e incentiva vários trabalhos acadêmicos, mas é um tema muito importante para nós e a gente vai verificar, vai fazer algumas críticas em relação à falta de eventuais legislações sobre esse tema. Boa noite, Thalia. Que nada mais, nada menos do que as nossas uniões homoafetivas, perfeito? Seja na modalidade do casamento, que nós já observamos, mas aqui na união estável ela é muito interessante, muito importante, acho que tudo começou aqui, né, com o reconhecimento da possibilidade do casamento, do casamento não, desculpa, da união estável homoafetiva a partir da ser qualificável como a própria união estável. Então, é um tema muito interessante, um tema muito, muito gostoso de estudar, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar, já estava esquecendo de compartilhar aqui os slides. Agora acho que eu vou fazer o slide só desse tema aqui. Eu gostei desse tema aqui, esse tema, esse fundinho aqui, parece que ficou bom. Então, vamos lá, gente. Eu já comentei, querendo ou não, em relação a algumas questões que acabam envolvendo a união homoafetiva, mas, como eu posiciono para vocês inicialmente, essa questão foi uma questão que foi muito debatida no plano jurídico, constitucional, civil constitucional, nos últimos anos, na última década, podemos dizer assim, tá? Então, é um tema que ganhou muita importância, é um tema que ganhou grande relevância, sobretudo pelo avanço que nós tivemos em relação à união estável, né? E as novas modalidades, as novas entidades familiares e o desamparo dessas novas entidades familiares pelo texto constitucional e pelo texto também do nosso Código Civil. Ou seja, nós tínhamos, e a gente vai verificar dentro da nossa aula de hoje, dois possíveis caminhos que nós poderíamos seguir, né? O primeiro caminho era o caminho do Poder Judiciário e o segundo caminho era o caminho do Poder Legislativo, perfeito? Vamos dizer assim que o Poder Legislativo ele sempre fechou as portas para questões, vamos dizer assim, ditas, vamos colocar, não sei se é o termo mais adequado, mas ditas progressistas, né? Aquela visão de uma entidade familiar única, formada através de um casamento, é uma visão que está há alguns séculos parada em vários ordenamentos, né? Uma construção que nós temos desde o direito romano, né? E isso perpassou todos os séculos até os tempos mais contemporâneos, em que novas manifestações familiares acabaram aparecendo, não só a questão da união afetiva, mas outras entidades familiares que dentro daqueles modelos e moldes e algo não fechado, porque querendo ou não, assim, a todo momento nós temos novas constituições de entidades familiares e nós não podemos deixar essas pessoas desamparadas, né? Então, o caminho do Poder Legislativo sempre foi um caminho bem fechado, né? Aqui nós temos um conservadorismo, podemos dizer também dentro desse aspecto, presente no nosso Congresso Nacional, e a gente vai estampar isso para vocês, tá? Porque aqui, querendo ou não, é uma análise técnico-jurídica e a gente vai deparar que exatamente a gente vai encontrar, de fato, esse posicionamento. Então, a questão da união estável, ou união entre pessoas do mesmo sexo, ela tem o termo que nós denominaremos de união homoafetiva. E esse termo que nós atribuímos, união homoafetiva, foi criado, podemos dizer assim, pelo menos internalizado aqui no nosso sistema, pela professora Maria Berenice Dias, que é a professora que eu acabo trabalhando com muita frequência aqui com vocês, né? A professora Maria Berenice Dias tem o Manual de Direito de Família e o Manual de Direito às Sucessões, são dois livros magníficos, muito interessantes, e eu sempre recomendo, sem dúvidas, a professora Maria Berenice Dias, porque a professora, a desembargadora aposentada, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela tem, de fato, questões muito interessantes em que outros autores acabam não trazendo. Por exemplo, os amores plurais, as famílias paralelas, a própria questão que hoje é mais frequente em relação à união homoafetiva, ela que introduziu esses aspectos dentro do sistema, então é muito interessante, porque ela sempre tende a ter um vanguardismo muito grande
dentro das situações que nós nos depararemos daqui a alguns anos, mas ela sempre acaba estando ali na linha de frente, vamos dizer assim, destas questões, perfeito? Então, a professora Maria Benesse Dias, que traz esse conceito de união homoafetiva e outros conceitos que são muito caros e muito importantes para o nosso ordenamento jurídico e, enfim, para o nosso direito no geral. Por isso que a gente não tem nenhum problema em posicioná-la, né, como a maior especialista no assunto aqui no nosso direito civil brasileiro, beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, então, um enquadramento jurídico. Qual seria esse enquadramento jurídico? Duas possibilidades. Uma possibilidade um pouco mais conservadora, um pouco, entre aspas, bem conservadora, e um segundo posicionamento mais, por que não, progressista. Vamos começar, então, pela primeira corrente. A primeira corrente, ela vai sustentar o quê? Que a união entre pessoas do mesmo sexo não constitui uma entidade familiar, mas mera sociedade de fato. Eu não sei se vocês viram hoje, parece-me que saiu a notícia hoje, do ministro Marco Aurélio, não ceder alimentos a uma possível companheira, porque ele entendeu que foi combinado. Então, por mais que a gente tenha, a gente trabalhou isso semana passada, né, a ideia da união estável e concubinato, isso é uma decisão, pelo que eu vi alguns alunos, alguns colegas publicando aí nas redes sociais, do não deferimento de alimentos de pensão, né, em relação à concubina. Eu acho que a questão envolvendo questão securitária, enfim, é um ponto que a gente pode trazer até aí nas próximas aulas para vocês. Então, seria uma mera sociedade de fato. Por quê? Porque para a Constituição Federal, nós temos a exigência de uma diversidade de sexos. Então, tem isso estampado dentro da Constituição e, por isso, seria impossível falar em entidade familiar, mas sim uma sociedade de fato. Beleza? Então, isso traduz em algumas consequências. Como, por exemplo, não existe direito a alimentos, não existem direitos sucessórios, não existe direito à ameação patrimonial com base nas regras de regime de bens. Ou seja, dentro dessa primeira visão, se um casal homoafetivo estabelece uma união estável, quando do falecimento de um ou quando do divórcio, eventuais partilhas que podem ocorrer dentro dessa união, não seriam os bens partilhados, né? Ou seja, parece que essa seria uma solução, enfim, eu já estou me posicionado. Então, não vou me posicionar, mas a questão patrimonial, ela é resolvida ali e desenvolvida dentro de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 380, que vai colocar ali um direito a uma participação quanto aos bens adquiridos com esforço comum, mas desde que haja prova. Perfeito? Então, a sociedade de fato, quando você tem a prova do esforço comum, você pode sim existir uma divisão, só que a gente não fala de meação e nem de presunção de esforço comum, beleza? Essa corrente, ela acabou sendo estampada e era o que predominava dentro da doutrina e na jurisprudência, e nós temos vários casos que nós encontramos essa primeira corrente. Por exemplo, eu cito aí para vocês o caso do STJ, de 2005, né, que acaba aparecendo como um exemplo dessa aplicação da primeira corrente no âmbito do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, beleza? Na doutrina, a professora Maria Helena Diniz acabava encabeçando essa primeira corrente, e alguns juristas, com o desenvolver do Instituto da União Estável, com o desenvolver também das relações homoafetivas, acabaram mudando o seu posicionamento. É uma ciência, nossa pesquisa acadêmica, então é claro que se a sociedade muda, o próprio direito tem que acompanhar as mudanças dentro da própria sociedade, né? O direito, dentro de uma linha da filosofia do direito e da sociologia do direito, muito mais, que daí não é uma linha, é uma disciplina específica, de fato, essa conexão que tem o direito com a sociologia e com a sociedade em si, né? O professor Eduardo Faria, né, tem obras incríveis que acabam trabalhando essa imbricação sociedade, José Eduardo Faria, sociedade, direito e economia, né? Ele acaba tendo essa conexão entre as coisas e, de fato, o direito ele precisa acompanhar a sociedade. Se ele não acompanha, ele não tem eficácia ou nós estaremos dentro de um país totalitário, ou seja,
é o direito tentando impor à sociedade o que o Estado pensa o que é correto, o que não é correto, o que pode ser, o que pode não, o que é um problema, beleza? Por exemplo, autores que tinham um primeiro posicionamento da primeira corrente e alteraram o seu posicionamento. O professor Silvio de Sá Venosa, ele coloca, por exemplo, que a Constituição de 1988, ela protege expressamente a entidade familiar constituída pelo homem e a mulher. Tal não é mais, a nosso ver, um impedimento para o alargamento do conceito, quando o sistema social estiver pronto para a significativa mudança. Destaque, enquanto não houver a aceitação social majoritária dessas uniões, que se traduzem em possibilidade legislativa, as repercussões serão majoritariamente patrimoniais, por analogia à sociedade de fato. O professor Silvio de Sá Venosa, ele acaba mudando esse posicionamento, hoje ele acaba adotando segunda corrente. E, além disso, o professor Álvaro Vilas de Azevedo, né, como eu destaco para vocês, é um grande exemplo. O professor Álvaro Vilas de Azevedo, a gente sempre acaba trazendo ele aqui para nós também, na nossa disciplina, e professor da USP, enfim, que ele se filia atualmente na segunda corrente. O que diz a segunda corrente? A segunda corrente ela vai afirmar de forma expressa que a união afetiva é entidade familiar e que, sendo uma entidade familiar, ela deve ser equiparada à união estável. Ou seja, a partir do reconhecimento de uma entidade familiar, esse casal, essa união, está preservada a ideia de alimentos, direitos sucessórios. Hoje, a partir de 2017, com a constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, nós temos a equiparação da união estável com o casamento para efeitos sucessórios, então isso é muito importante aqui para nós também. Direito à meação, então caso haja uma dissolução dessa união estável, este companheiro, esta companheira, terá direito à meação do patrimônio amealhado durante a união, sem a necessidade de superar a súmula 380 do STF, ou seja, não se faz necessária a prova de esforço comum. Existe uma presunção do esforço comum. É claro que essa corrente foi encabeçada pela professora Maria Berenice Dias, que acabou utilizando os seguintes argumentos. São 5. Vamos lá. O primeiro dos argumentos é que o rol constitucional de família constante, lá no caput do 226 da Constituição, não é exaustivo ou taxativo, mas meramente exemplificativo. Ou seja, vocês bem sabem, né, nós temos ali a discussão, não sei se vocês já estudaram recurso, mas isso é muito importante falar, é rol taxativo, números clausos ou números abertos, né? Ou seja, o rol exemplificativo. Se o rol é taxativo, ele fecha. Ou seja, é aquilo que está lá elencado dentro da nossa legislação e acabou. Ou seja, números clausos, é o que está dentro de cláusulas e acabou. Já na ideia do rol exemplificativo, que é o números abertos, é uma ideia de exemplificar. É esse caso, e podem existir outros casos. Perfeito. Então, a professora Maria Berenice Dias, ela traduz exatamente que o caput do artigo 226 da Constituição seria um rol exemplificativo, a ideia de homem e mulher. Perfeito? Além disso, um ponto que é muito importante para destacar é que a Constituição tem um caráter pluralista. Isso quando vocês pegarem ali o preâmbulo da Constituição e toda, tanto é que a ideia da Constituição Cidadã, a ideia dessa Constituição, que foi a Constituição mais democrática desenvolvida dentro do nosso sistema, em que, de fato, tem um artigo muito bom de um professor que chama José Jairo Rodrigues, que ele vai falar que é a Constituição sem vencedores, ou seja, no texto constitucional, você vai pegar, por exemplo, alguns artigos, artigo 1773, você vai ter questões envolvendo algo muito liberal e algo muito social. Então, a nossa Constituição não tem uma preponderância de se é tipo uma Constituição mais liberal, se é uma Constituição mais social, porque a variar com a nossa questão ali, a gente vai falar, opa, essa Constituição aqui vai mais para um lado, vai mais para o outro. Então, por isso que é a Constituição sem vencedores. Não tem vencedores mesmo. Porque foi uma Constituição muito democrática, foi muito debatida. Então, a ideia da pluralidade, que estava dentro da própria Assembleia Constituinte, ela é positivada dentro do texto constitucional e ela acaba passando aí por todas essas questões, beleza? Então, é uma cláusula geral de inclusão e não de exclusão.
O terceiro argumento é que o princípio norteador da Constituição é a dignidade humana, ou seja, dentro de um primado da igualdade e na liberdade, o que leva ali ao reconhecimento de direitos ao cidadão sem qualquer discriminação ou preconceito. Quarto fundamento é que desrespeitar o ser humano em função da sua orientação sexual significa dar um tratamento indigno à pessoa. E, por fim, o quinto fundamento é que o direito à sexualidade constitui o direito fundamental do ser humano. É isso. E essa segunda corrente, hoje, ela prevalece de forma esmagadora, por exemplo, nos doutrinadores, juristas que estão dentro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e é, querendo ou não, a corrente que está, já estou dando spoiler, né, a corrente que prevalece hoje na nossa orientação jurisprudencial. Então, vamos falar um pouco de jurisprudência, perfeito? Quais são, vamos dizer assim, os principais votos e as principais questões que chegaram dentro do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, dentro do Supremo Tribunal Federal, e que houve o reconhecimento familiar da união estável homoafetiva. A começar pelo STJ, no RESP 820.475, lá de meados de 2008. Ou seja, o julgado que eu posicionei para vocês do STJ, que adotava a primeira corrente, era de 2005. Já este julgado é proveniente do ano de 2008. Assim, agora a gente vai passar por algumas emendas, né, de votos, a questão da STF a gente vai aprofundar, então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, piedade com o professor de vocês, tá? O que nós temos dentro desse primeiro julgado? Ó, por maioria de votos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela primeira vez que a união afetiva deveria ser reconhecida como entidade familiar, aplicando-se, por analogia, as mesmas regras da união estável. A situação fática que se referia a um pedido de permanência de um estrangeiro no Brasil, baseado na existência da entidade familiar, e o pedido foi julgado juridicamente impossível em primeira e segunda instâncias pelo TJ do Rio de Janeiro, pois proposta a demanda perante a vara de família. E o Tribunal Superior, ele reverteu o entendimento anterior, devolvendo o processo para o julgado pela inferior instância. Ou seja, chegou um pleito lá no nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, colocando que a questão de visto, algo nesse sentido, que daria uma permanência definitiva de um estrangeiro baseado aqui no Brasil, com justificativa que ele estava dentro de uma entidade familiar. Primeiro e segundo grau do Rio de Janeiro falou que o pedido era impossível, porque a própria Constituição, dentro do caput do 226, não consagraria a possibilidade da união homoafetiva. Chegou na STJ caça as duas primeiras decisões e manda o Tribunal ACO julgar o processo. Segunda questão, que já é do ano de 2003, ou seja, bem remoto, que vai lá do STF, que fala para nós o seguinte, ó. A decisão acabou reconhecendo direitos previdenciários ao companheiro homoafetivo, assim tratado no corpo da decisão. E o Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, colocou ali estas questões envolvendo direitos previdenciários para a união companheiro homoafetivo, perfeito? Já o STJ, em 2010, também aplicou e ampliou os direitos previdenciários decorrentes da união homoafetiva para a previdência privada. Não basta só a questão da previdência pública, mas para a previdência privada também, formativo 421 de 2010 do Superior Tribunal de Justiça, perfeito? E além disso, e também em 2010, o mesmo Tribunal da Cidadania, o nosso STJ, publicou ali o informativo 432, que admitiu a possibilidade da adoção homoafetiva por casal de pessoas do mesmo sexo, com base no princípio do melhor ou maior interesse da criança. Então, nós tínhamos um posicionamento de 2005 do STJ que nem reconhecia a possibilidade da união afetiva ser considerada uma entidade familiar. E já em 2010, ou seja, olha como as coisas evoluem, né? O STJ já estava reconhecendo a possibilidade da adoção por casal de pessoas do mesmo sexo. Perfeito? Então, a gente vai falar de adoção, vai falar de adoção internacional, e a gente vai pontuar algumas questões, só que é muito interessante porque esse julgado, como eu posiciono para vocês, ele vai destacar estudos científicos que acabam comprovando, ou seja, é uma ciência, gente. Então, assim, comprovando que não existe nenhum prejuízo
sociopsíquicos ali a criança dentro dessas hipóteses, né? Então, entende que prevalece o melhor interesse da criança e o vínculo de afeto que os adotantes têm ali com o adotado, e não o vínculo em relação às primeiras questões, beleza? Então, apresenta uma tutela efetiva da cidadania dos homossexuais. Como eu comentei com vocês, nós tínhamos, portanto, dois caminhos a serem seguidos ali dentro, a partir da década passada. Tá? Então, a partir de 2010, com tudo isso que nós estávamos vendo, a gente podia ir para a via legislativa ou a gente podia ir para a via judicial. Na via judicial, as tutelas já chegavam, né, porque, querendo ou não, se a lei é omissa, a tutela chega perante, os questionamentos chegam perante os nossos tribunais, e aí, o nosso primeiro caminho, como eu posiciono para vocês, seria o julgamento de uma DPF, que era a DPF 132, que foi proposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro. Tá? Só destacando e esclarecendo do que se tratava essa DPF. Era em relação ao tratamento legislativo previsto para a união estável e a aplicação analógica à união estável homoafetiva na esteira do que a gente está expondo aqui. Ou seja, nós tínhamos uma questão previdenciária que foi levada ao Supremo Tribunal Federal para garantir uma equiparação do recebimento de pensões para casais homoafetivos em detrimento, né, como se fossem uma união estável, perfeito? Então, era isso que se objetivava dentro dessa ADPF. Essa ação ela foi proposta em decorrência de uma interpretação, que foi uma interpretação discriminatória do tribunal de origem, que foi o Tribunal do Rio de Janeiro, que tinha dado ali interpretação também ao Decreto-Lei 220, em 1975, que não concedeu benefícios aos companheiros homoafetivos de servidores públicos. Então, dentro da petição inicial dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi alegado ali a violação de alguns preceitos fundamentais. Vocês sabem que nós precisamos, dentro de uma DPF, superar e apontar quais são os preceitos fundamentais que estão sendo violados, para até mesmo dar o conhecimento deste remédio constitucional, perfeito? Então, direito à igualdade, o caput do artigo 5º, direito à liberdade, que é o inciso 2º do artigo 5º, dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º, segurança jurídica, o caput do artigo 5º, perfeito? Houve um parecer favorável da AGU para a procedência da arguição, que foi assinada pelo ministro Dias Toffoli, à época, então, que era o advogado-geral da União, beleza? E o segundo caminho era o caminho legislativo. Então, dentro dos caminhos legislativos, nós temos que dar destaque para um projeto de lei que é proveniente do ano de 2007, que é o PL 2285, que é o nosso chamado Estatuto das Famílias do IBDFAM. Nós temos dois estatutos tramitando ali dentro do Congresso Nacional, que trata sobre as famílias, tá? Tem um estatuto que fala Estatuto da Família, Estatuto da Família, e nós temos o projeto de lei 2285, de 2007, que é o Estatuto das Famílias. O próprio nome já indica quais são as diferenças, né? O primeiro é uma coisa que está muito mais vinculada à primeira corrente exposta no começo da nossa aula, e o segundo caminho está muito mais voltado para as questões do pluralismo dentro das entidades familiares. Então, essa proposta prevê em um de seus dispositivos que a união homoafetiva passaria a ser disciplinada com equiparação à união estável dentro dos seguintes termos. Artigo 68, então, do PL 2285 de 2007. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas do mesmo sexo, que mantenham convivência pública contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, aplicando-se no que couber as regras concernentes à união estável. Parágrafo único. Dentre os direitos assegurados, inclui-se 1. Guarda e convivência com os filhos. 2. A adoção de filhos. 3. Direito previdenciário. E 4. Direito à herança. Então, nós estaríamos aplicando a tese da professora Maria Berenice Dias, perfeito? Mas esse projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro de 2010
E aí teve a retirada da menção em relação ao reconhecimento da união afetiva como uma entidade familiar perante a união estável. E, além disso, nós tivemos ali uma nova proposição de um novo Estatuto das Famílias, que tramita hoje no Senado Federal, sob o número 470 de 2013, que tenta ali colocar no plano legislativo esta ponderação e esta consideração, né? Vale destacar para vocês agora que tanto o casamento quanto a união estável, boa noite, Adriano, não são reconhecidas pela nossa legislação como entidades familiares até hoje. Tá? Nós não temos um artigo na nossa legislação que fala sobre isso, perfeito? Então, é claro que nós seguimos o primeiro caminho. Um outro ponto interessante, né? Vocês podem falar, mas daí não teve uma violação, porque foi além do que estava. Ou seja, o STF foi além da esfera de atuação que está prevista dentro do nosso comando constitucional. Do meu ponto de vista, eu já adianto que para vocês que não, porque o Tribunal Constitucional ele tem um papel democrático. E ele querendo ou não, ele tem que servir com muita cautela, tá? Com muita cautela, como um contrapeso em relação à inércia do Congresso Nacional brasileiro, tá? Então, nós temos sim que... Só que aí, eu tinha uma professora de Direito Constitucional, já no âmbito do mestrado, foi uma disciplina que eu fiz no doutorado da Federal, que ela era totalmente contra qualquer modalidade de ativismo judicial, né? Qualquer modalidade, porque ela falava assim, até relógio parado acerta 2 vezes no mesmo dia. Então ela fala, tá, tudo bem, pode ter um ativismo judicial que você sai muito feliz no primeiro momento. Só que daí depois vai vir um outro ativismo judicial que você vai ficar absolutamente indignado, só que daí você vai falar, pô, mas teve lá, você ficou feliz, teve cá, você não vai ficar feliz. Então, é uma questão que a gente acaba, às vezes, entrando em alguns conflitos. Mas aqui, dentro dessa situação, é louvável o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, é claro, dentro da minha convicção, né? Vocês não precisam concordar, por isso que eu acabo estampando os dois posicionamentos, a primeira corrente, a segunda corrente, mas, querendo ou não, eu estou estampando que hoje o nosso, tanto doutrina majoritária quanto jurisprudência, nós acabamos seguindo de forma veemente a segunda corrente, o segundo posicionamento. Perfeito? Qual foi a resolução? Portanto, aqui eu coloquei o primeiro caminho, né? Que eu digo o primeiro caminho indicado no slide anterior, ou seja, foi a DPF 132 do Rio de Janeiro e a DI 4.277 do Distrito Federal, que foi julgado em maio, dia 5 de maio de 2011, fez até aniversário, quem me segue aí no Instagram, eu postei no Instagram, o aniversário de 10 anos do reconhecimento então, da União Estável como entidade familiar, e o STF, então, ele entendeu por uma aplicação, por analogia de todas as regras envolvendo a união estável heteroafetiva para a união estável homoafetiva, e gerou o informativo 625 do Supremo Tribunal Federal. E aqui, gente, desculpa, aqui a leitura é obrigatória e é fundamental. Então, vocês têm o slide com vocês, acompanhem comigo, por favor. É um trechinho mais longo, mas vamos lá, tá? Isso daqui a gente precisa, e aí, se for o caso, a gente vai parando, vai comentando. Se tiver alguma dúvida, vocês parem também, me perguntem, e a gente vai tocando, beleza? Então vamos lá. Vou até tomar uma água aqui, porque o voto é longo. Isso daqui é o ministro brilhante, né? Brilhante ministro Aires Brito. Faz falta. E coloca, ó. Relação a uma afetiva entidade familiar. 1.
Estão me ouvindo aí? Nossa, eu fui, ainda bem que eu vi, porque minha câmera apagou aqui, porque eu estava no slide. Aí, pelo menos, eu acho que eu não falei sozinho por muito tempo. Onde eu parei? Eu já estava nesse... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente já estava nesse slide aqui? Ou a gente estava no anterior? Internet que vai acabar com a gente. Vocês me ouvem? Oi? Vocês estão me ouvindo? Alô? Tá dando pra ouvir. Ah, alguém falou aí para mim. Obrigado, Milena. Beleza. Só que eu não... É... Você começou a falar, aí ficou mudo pra mim, aí sei lá. Mas estava no slide anterior ou estava nesse? Eu acho. Volta um. Você estava começando a ler. Estava bem no comecinho, falando do decreto, qual que foi a... Tava bem no comecinho. Pra mim, né? Daí travou. Tá. Então eu volto aqui. Vamos lá. Obrigado, viu? Então vamos lá. Então, falando do informativo 625 do STF, vamos recomeçar aqui. Relação homoafetiva e entidade familiar. A norma constante do artigo 1723 do Código Civil é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família, não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. Essa conclusão, o plenário, ao julgar procedente o pedido formulado em duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas, respectivamente pelo Procurador-Geral da República e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, que era o Sérgio Cabral. Eu acho que eu comentei isso com vocês. Eu, pelo menos, acho que a câmera estava acesa aqui. Preliminarmente, conheceu-se de arguição de preceito fundamental, a DPF, proposta pelo segundo requerente, né, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, com uma ação direta, tendo em vista a convergência de objetos entre ambas as ações, de forma que as postulações deduzidas daquela estariam inseridas nesta, a qual possui regime jurídico mais amplo. Ademais, na DPF, existiria pleito subsidiário nesse sentido. Então, em seguida, declarou-se o prejuízo de pretensão, originariamente formulada na DPF, consistente no uso da técnica de interpretação, conforme a Constituição, relativamente aos artigos 19, incisos 2º e 5º, e 33 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. E aqui nós temos, consignou-se que, desde 2007, a legislação fluminense conferia aos companheiros homoafetivos o reconhecimento jurídico de sua união. No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo ministro Aires Brito, relator, que dava interpretação, conforme a Constituição, ao artigo 1723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Asseverou que este reconhecimento deveria ser feito segundo as mesmas regras e com as idênticas consequências da união estável heteroafetiva. De início, enfatizou que a Constituição proibiria de modo expresso o preconceito, em razão do sexo ou da natural diferença entre o homem e a mulher. Além disso, apontou que fatores acidentais ou fortuitos, a exemplo da origem social, idade, cor da pele e outros, não se caracterizariam como causas de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem quer que fosse. Assim, observou que isso também ocorria contra a possibilidade da concreta utilização da sexualidade. Afirmou, nessa perspectiva, haver um direito constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher, a de não sofrer a discriminação pelo fato em si da proposta, conforme anátomo-fisiológica, de fazer ou deixar de fazer
uso da respectiva sexualidade, e nas situações de uso imparcerado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo ou não. Em passo seguinte, assinalou que, no tocante ao tema do emprego da sexualidade humana, haveria liberdade do mais largo espectro anti-silêncio intencional da Constituição. Apontou que essa total ausência de previsão normativa constitucional referente à fruição da preferência sexual, em primeiro lugar, possibilitaria a incidência da regra de que tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Em segundo lugar, o emprego da sexualidade humana diria respeito à intimidade e à vida privada, as quais seriam o direito da personalidade, e, por último, dever-se-ia considerar a âncora normativa do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Destacou outro, sim, que essa liberdade para dispor da própria sexualidade inferir-se-ia no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, sendo direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo cláusula pétrea. Frisou-se que esse direito da exploração dos potenciais da própria sexualidade seria exercitável tanto no plano da intimidade, absenteísmo sexual e onanismo, quanto da privacidade, com intercurso sexual. Asseverou, de outro lado, que o século XXI já se marcaria pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. Ao levar em conta todos esses aspectos, indagou-se a Constituição sonegaria aos parceiros homoafetivos em estado de prolongada ou estabilizada união, realizada muito constada empiricamente no plano dos fáticos, o mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais heteroafetivos em idêntica situação. Após mencionar que a família deveria, de norte interpretativo para as figuras jurídicas do casamento civil, da união estável, do planejamento familiar e da adoção, o relator registrou que a diretriz da formação dessa instituição seria o não atrelamento a casais heteroafetivos ou a qualquer formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Realçou que família seria, por natureza, ou no plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, constituindo no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que credenciaria como base da sociedade no 226 Caput. Desse modo, anotou que se deveria extrair do sistema a proposição de que a isonomia entre os casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se desembocasse no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, constituída em regra com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade. Então, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. E mencionou ainda as espécies de família constitucionalmente previstas, a saber, a constituída pelo casamento, pela união estável, bem como a monoparental. Aí matou que a solução apresentada daria concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade, da proteção das minorias, da não discriminação e outros. Ufa! Então, este é o nosso informativo 625 do nosso STF. Pontos importantes. Esta decisão tem efeito vinculante e erga omnes, ou seja, não se pode admitir outra forma de interpretação que hoje é o enquadramento da união afetiva como família, com incidência dos mesmos dispositivos legais que nós estudamos desde o começo da nossa aula das uniões estáveis, aqui para as nossas uniões como afetivas. Perfeito? Quais são essas questões, né, as principais, vamos dizer assim? Primeiro, o artigo 1723 do Código Civil, que vai falar para nós que a união homoafetiva deverá ser reconhecida, né, a partir dessa nova interpretação, a gente precisa ver dessa forma, vai ser reconhecida quando se tratar de uma união pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição
de família. Então, isso aqui é só para relembrar, né? Então, a ideia da diferenciação cai. Eu desisti de tentar pela internet, eu vou fazer pelo 4G mesmo. Só que daí eu não tenho mais os slides. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, gente, no meu slide da aplicações legais para a união afetiva, que nós estamos lá, portanto, dentro do âmbito das questões que são aplicadas para a união estável heteroafetiva, elas também serão aplicadas aqui para as nossas uniões estáveis homoafetivas, perfeito? Isso daí não tem, é uma consequência lógica do próprio sistema. O slide, ele possui um erro, porque eu faço menção ao artigo 1723, e eu também preciso fazer a menção ao artigo 1724, que diz respeito ali aos deveres da união estável. Então, a ideia, lembre-se, né, que a ideia da fidelidade não está presente, mas a questão da lealdade, a questão do respeito, assistência, guarda, toda aquela ideia da solidariedade em relação também aos filhos, e elas são plenamente aplicáveis para nossas uniões estáveis homoafetivas, beleza? O nosso terceiro parâmetro que nós aplicamos para as uniões estáveis homoafetivas também é que, em regra, ela está submetida à comunhão parcial de bens, ou seja, nós temos uma presunção em relação ao esforço comum dos bens adquiridos dentro dessa união estável, perfeito? Como também é lá na nossa união estável heteroafetiva. Então, não tem segredo nenhum. Só destaquei para vocês no slide a edição 13, desculpa, a premissa 13 da edição 50 da Jurisprudência em Teses, né, que é do STJ, que acabou consagrando essa questão, e aí depois vocês dão uma boa analisada em relação a isso. Além disso, nós temos o artigo 1726 do Código Civil, que também será aplicado aqui para as nossas uniões estáveis homoafetivas, que coloca para nós a possibilidade da conversão da união estável para casamento. Lembre-se que nós tivemos ali uma crítica em relação a esse dispositivo, 1726, na nossa aula passada, mas, além disso tudo, eu destaco para vocês no slide o enunciado 526 da quinta jornada de Direito Civil do CJF, que acaba indicando a possibilidade da conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento, nitidamente respeitando os requisitos exigidos ali para esta conversão, beleza? Além disso, nós temos o artigo 1700
e 27, que vai aplicar a diferenciação da união estável e do concubinato. Lembre-se que a ideia do concubinato, como vocês podem ver dentro desse julgado do próprio ministro... como é que é o nome do ministro? Acabei de falar o nome dele, pô. Marco Aurélio, desculpa. Marco Aurélio. A ideia da aplicação do concubinato ainda nos tempos mais contemporâneos. Então, por mais que nós tenhamos feito críticas muito severas em relação a esse termo, ainda hoje ele é aplicado. Então, nós temos aplicação em relação à diferenciação da união estável e do concubinato também aqui para as nossas uniões estáveis homoafetivas. E, além disso, as regras sucessórias, que estão previstas lá nos nossos artigos, hoje, o artigo... Nossa, agora era 1790, o nosso artigo 1826. Agora me deu totalmente branco. Agora a gente está na nossa sexta-feira aqui, então eu acabei fugindo. É 1829, eu acho, os herdeiros necessários. É o principal artigo das sucessões, eu acabei de esquecer. Então, é 1829, eu acho. Que hoje nós temos aplicação em relação a esse dispositivo para as questões sucessórias envolvendo as uniões estáveis homoafetivas também. 1824, agora não vou lembrar. Mas até o final da aula talvez eu lembre. E, além disso, a regra do artigo 1694 até o 1710, que vai falar as questões do direito dos alimentos, né? Ou seja, um companheiro pode pleitear alimentos para outro companheiro. Foi muito interessante, eu estava vendo um caso de uma aposentadoria compulsória de um magistrado aqui, dos quadros do nosso Tribunal de Justiça, e ali tinha uma alegação por parte dele que ele estava sendo, foi uma situação pessoal, enfim, mas que ele estava sendo, vamos dizer assim, como que posso dizer? Pressionado do ex-companheiro em relação a ele. Então, é claro que é totalmente possível o requerer, né, dos alimentos de um companheiro em relação ao outro companheiro, em relação companheiro a companheira, perfeito? E, além disso, todas as menções do Código de Processo Civil, que são menções louváveis, também serão aplicadas aqui para as nossas uniões estáveis homoafetivas também, beleza? Um ponto que a gente tinha destacado aqui em relação à competência da vara das famílias, né? A vara de família, que será, sim, o foro competente para julgar e para analisar os casos envolvendo as uniões estáveis homoafetivas, como é também para as nossas uniões estáveis heteroafetivas. Eu destaquei para vocês jurisprudências em teses, o julgado do STJ e o enunciado doutrinário do CJF, ou seja, doutrina, jurisprudência e também uma tese que foi formulada na nossa ferramenta também, uma ferramenta recente, que é a jurisprudência em tese, comprovando, indicando para nós que a competência para se analisar as questões envolvendo lides em relação a uniões estáveis homoafetivas é, sim, de competência da vara de família, perfeito? Então, é isso. Desculpa novamente por esses incidentes em relação à internet, eu não sei o que está acontecendo, porque aqui eu tenho internet, duas daqui do escritório, de dois provedores diferentes, tenho uma de casa, e mesmo assim nenhuma estava entrando, então eu não sei se foi algum problema, eu acho que não foi problema do computador, mas eu peço enormes desculpas aí para vocês, espero que tenha dado para acompanhar, que tenha sido uma aula satisfatória, é um tema que eu acho muito interessante. Hoje em dia, quando a gente, por exemplo, for falar de sucessões, a gente... Opa, deu bateria fraca aqui. A gente nem perde tempo para fazer a diferenciação das uniões estáveis heteroafetivas, das homoafetivas, porque, de fato, não tem e não deve ter nenhuma diferenciação. Perfeito? Para o nosso direito, não tem. Então, é nítido que a gente não faz essa dicotomia lá para as questões dos direitos da sucessão. Perfeito, gente? Eu não sei se eu fui claro, não sei se cortou alguma questão aí que eu estava explicando, estava dando durante a aula, mas é 1829 nossa ordem de divulgação hereditária. Então, eu estava correto em relação ao artigo aí que eu estava penando para lembrar. Perfeito? Beleza? De resto, então, um bom final de semana para vocês. Obrigado a todo mundo aí, Adriano, deixa eu ver quem está aí. Hoje o povo deu uma... Adriano, Bruna, Eduardo,
Cauane, Milena, Thalita, Tamara, Thalia. Valeu. Fiquem todos bem. Aproveitem a Obrigado, Thiago. chuva. Vem chuva aí esse final de semana, o frio. Comem pinhão, tomem um café quente. E é isso aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado, bom final de semana. Só não sei como é que para de gravar aqui agora. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado, valeu. Como é que eu faço isso aqui agora?